Hey, what's happening? I've lost my keys. You need help to find it? No, it's okay. I lost here a few hours ago. I think I will find it. Okay, good luck. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Hi guys! Hello guys, how are you? Hoje a gente vai falar um pouco de inglês, né? A gente vai aprender sobre... Present perfect. Ah, isso é bem importante. Eu acho que a galera tem muita dificuldade tanto com o present perfect como no present continuous, né? O present perfect, a principal dificuldade dele é que as pessoas geralmente elas não entendem o que ele é, né? Fato. Primeiro, o nome não ajuda. Present perfect. Isso não é presente. Né? Mas é perfeito. Também não. O problema é o seguinte, ele é um passado, ele trata essencialmente do passado, com uma ligação no presente. Deve ser por isso que eles dão o nome de Present Perfect. Esse é o princípio deles. Ele tenta focar mais na ação que aconteceu e que tem a ligação agora com o presente. Para vocês verem o exemplo, né? I've lost my keys. O que eu quero dizer com I've lost my keys? Eu perdi minhas chaves. Mas eu não quero dizer que eu perdi minhas chaves apenas. Eu quero dizer que, nossa, não encontro, eu não tenho elas, talvez eu tenha um problema, não posso entrar em casa, enfim, N coisas que tem a ver com o simples fato de eu ter perdido a minha chave. Pois é, né? Não fica aquela dúvida de eu perdi minha chave, mas você já achou? Porque você poderia fazer, eu perdi minha chave ontem, mas você achou ela? Pô, não. Exato. No inglês você não tem essa diferença. Já fica bem claro, porque uma coisa também interessante é que fica clara a conexão. A conexão, o efeito eu não encontrei ainda e provavelmente eu tenho problemas por não ter encontrado a chave. Eu já perdi várias chaves na minha vida. Mas coloca o endereço e o telefone em cada uma delas que não tem erro. Outra coisa muito importante é a forma. E qual é a forma? Né? É sujeito, mais o verbo have conjugado, né? É o verbo ter, né? Verbo ter, com o past participle do verbo. Né? Aqui for verbo irregular, coloca o ed. Se for verbo irregular, decora. Eu acho que isso é a parte mais legal, porque se você reparar, é o verbo have, mas o que a gente chama de particípio passado. Que nada mais é do que o passé composé, que nada mais é do que o nosso eu tenho encontrado, eu tenho feito, e que nos três casos não tem nenhuma relação semântica. Né? Tipo, é muito isso. A estrutura é a mesma, mas cada cultura vai significar aquilo de uma forma diferente, né? E em japonês está algo parecido. Enfim, mas a gente chega a isso em algum momento nos vídeos, né? A gente vai caminhando. Uma coisa que vocês precisam saber é a forma delas, a forma do present perfect é sujeito, verbo auxiliar have, mais o past participle, tá? Uma coisa que a gente precisa ter essa noção. Eu não coloco tempo definido. Como assim tempo definido? Eu não posso colocar ontem, eu não posso colocar dia 12 de abril, eu não posso colocar um tempo em que supostamente ele já acabou. Eu posso colocar um período de tempo, mas eu não posso colocar o tempo certo definido lá que já tenha terminado. Isso é super importante, tá? Então olha só, você tem que se ligar nisso. A forma e o uso, e não se prende no nome, tá bom? Que embora traduzindo seja presente perfeito, assim, ele tem a ver com o presente, não é perfeito, tá? Mas ele se foca no passado com uma ligação com agora. Se você se ligar nisso, fica muito mais fácil de você entender. E até uma coisa que é engraçada também, se você pegar a tradução geralmente vai ser o nosso passado, que não existe assim, a princípio, você vai sempre traduzir, por exemplo, no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, etc. Vai depender muito do contexto. Você geralmente traduz num dos passados e às vezes você traduz no presente. Por exemplo, se eu chego e falo, por exemplo, Diogo é professor há 10 anos. Diogo has been a teacher for 10 years. Isso também é uso, mas eu não falei, reparem, eu não falei no tempo certo. Eu não falei que ele é um professor usando uma data agora, eu falei de um período de tempo, que está ligado com o presente agora. Seguindo essa ideia, a coisa que aconteceu no passado e tem ligação com o presente, existem 4 situações em que você usa o present perfect. Primeira, dar informação nova. Dar informação nova. Qualquer tipo de informação nova? Não, óbvio. Aconteceu no passado, tem ligação com agora. O I've lost my keys. Cara, eu perdi minha chave. Eu tô aqui desesperado procurando minha chave, eu não tô achando.
Entendeu? O foco é eu perdi as minhas chaves, essa é uma informação nova. Agora, depois de continuar a conversa, tipo, você perdeu suas chaves, a pessoa que está falando comigo, ou eu mesmo posso falar usando Simple Past. Você poderia perguntar, where did you lose your keys? Aí eu poderia falar, I lost my keys somewhere here. Eu perdi minhas chaves aqui. Eu posso. Porque a função que o Present Perfect passou já acabou. Eu passei a informação nova. Um segundo caso em que você pode usar o Present Perfect é para falar de quanto tempo uma ação ela tem efeito, mais ou menos, por um determinado período de tempo. Por exemplo, I've been married for 4 months. Eu estou casado há 4 meses. E é um daqueles casos que o Present Perfect é traduzido como presente. Por quê? Porque é uma ação que eu fiz, resultado é que nesse momento agora eu estou com 4 meses de casado. 4 ou 5? 5 agora que estamos juntos. Espero que a senhora, sua esposa, não veja esse vídeo. Ela vai ver. Pois é. Então tenha certeza da data. Não, foi 21 de janeiro. Amanhã é dia 12, no Brasil se comemora o Dia dos Namorados. É bom que você não tenha esquecido. Eu já adiantei. Lembrando que na cultura americana e na japonesa, entendeu? Você pode dar presente para as pessoas sem ser namorado. Aí, ó. Enfim, o terceiro uso do Present Perfect para falar de uma coisa que você faz pela primeira vez. Ou para deixar claro que você nunca tenha feito aquilo antes. Por exemplo, eu nunca andei de esqui. Se eu estiver em cima de 2 pares de esqui, tá com aqueles 2 garfinhos na mão, eu vou olhar desesperadamente para meu instrutor e falar I have never skied my life. Vou falar, eu nunca esquiei na minha vida. Por quê? Eu estou focando exatamente naquele tipo de coisa que eu nunca fiz. Eu tinha um estado até então totalmente inexperiente para andar de esqui, e essa vai ser a primeira vez. Espero que não a última. Na pista de esqui era horrível. Já andou? Quando eu estava na França, eu fui numa pista de esqui, eu quase morri, na verdade. Porque a pista de esqui, ele tinha de um lado a galera esquiando, do lado a galera descendo aquele snowboarding. E o esqui não faz curva, não é óbvio como é que faz curva. Então eu fui reto, atravessei a pista no snowboard, falei, ai meu Deus, é agora que eu ia me matar. Por sorte não passou nada e eu consegui cair no chão de cara na neve sem morrer. Foi um dia muito feliz na minha vida. Se você pegar a foto, eu não mostro essa foto pra ninguém, porque minha cara no esqui tá tipo... É muito assustador, é captar escondida a foto. Não faz sentido. Pessoal do bom da coisa. Caso eu morra na França, deixa lá, que vai ser maneiro. Olha, meu amigo Diogo está enterrado na França. Sim. Não, você sabia que o Ventura isso é interessante. Quando você vai para um país, você tem que ter um seguro que ele que ele cubra o translado de corpo. É verdade. Se você não tem o translado de corpo, o seu seguro não é válido. Porque ele tem que ter certeza que caso você morra, teu corpo volta pro teu país de origem sem dar dor de cabeça pro país onde você tá. Eu tô decepcionado. Pensando que eu tô pagando pelo, sei lá, se eu ficar doente, eu ficar com febre, se eu quebrar a perna, se eu perder um braço. Nossa, eu te digo mais, eu tive que usar, eu fiquei doente na França e deu tanta dor de cabeça pra acionar o seguro que eu paguei o médico. Era mais fácil, né? Porque se você tem seguro no país estrangeiro, você primeiro tem que ligar para a companhia que vai dizer qual é o lugar onde você pode ir ao médico. E então, se você está com algum problema sério, até você ligar, até você ir no médico, até você encontrar o lugar, você já morreu, gente. Então... Vão saudáveis. De preferência, vão saudáveis. Não fiquem doentes. Não é legal, não vale a pena. Mas check-up antes, tá? Cuidado, tá bom? Enfim. Isso pode ser uma área interessante, hein? A gente pode falar de como ficar doente na França e se comunicar com o médico. Acho que é uma boa. Isso é aquela coisa que eu espero que você nunca use, mas vai que, né? Vai que, é verdade. Bom. Então, gente, mais uma coisinha super importante para vocês se ligarem. Para vocês saberem os macetes do Present Perfect. Como o Present Perfect, ele não usa um tempo terminado, um tempo em que fica fácil de encontrar no passado, ontem, dia 3, 5 dias atrás, etc. Você geralmente usa expressões que indicam um tempo não finalizado. Por exemplo, for 10 years, since I was born, already, é uma das expressões também. E outras que geralmente vão indicar um tempo não terminado. Você, por exemplo, se você está às 11 horas da manhã e fala que eu não comi desde... Pode falar literalmente, I haven't
eaten this morning. Eu não comi essa manhã. Isso também conta como um tempo não finalizado. Por quê? Porque amanhã não acabou ainda. Você poderia usar até today. Um exemplo, falar, está num caso em que pessoas já estão trabalhando 24 horas sem dormir. Oh, look, they haven't slept since yesterday. Tá? Eles não dormiram desde ontem. Então são coisas que ajudam você a entender que aquilo ali é um present perfect. Palavras como since, already, for, também yet, already significa já, quando uma coisa acontece antes do tempo esperado. Just também significa já, mas no sentido de que aquilo acabou de acontecer. E yet significa o ainda. Só que não é negativa. Só que não é negativa. Not yet. Negativa ou pergunta. Aí quando for pergunta, ele não significa ainda, significa já. Legal. Pois é. E é isso. Beleza. Então, só resumindo, então, o Present Perfect a gente usa para expressar, em geral, para expressar uma ação. Tá? Sim. Esse é um, cara. Tá. Inclusive, isso é bem importante, ó. Uma coisa que é engraçado é que na França e também na língua de sinais brasileiras, o 1 começa aqui, né? A gente não faz isso. 1, 2, 3, 4. Apesar de eu achar muito lógico, porque isso aqui segura o dedinho, né? 1, 2, 3, aí esse dedinho tá segurado 4. Na França começa daqui. 1, 2, 3. Aí eu não sei como a gente faz o 4, porque o meu dedinho vem junto. Meu dedinho, aí tem que fazer esse 4, tem que manter uma. Assim, né? Tem que segurar aqui, 4, 5. Mas culturalmente o início da contagem é diferente. O japonês, quando conta mais de uma mão, ele faz assim, vai fazer 7. 2, porque assim é parecido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 10 vai assim. Então, só para resumir, o Present Perfect em geral é usado para você falar de uma ação que começou no passado, tem ligação com o presente. Okay. Tá? Especificamente, a primeira é para dar uma informação nova. Okay. A segunda é para expressar o tempo em que aquela ação perdura, como estar casado, ser professor, etc. E a terceira é para falar de uma ação que acontece pela total e primeira vez. Isso aí, vai lá, bota no lá, isso, deixa eu te ajudar. Não, tem que segurar aqui, ó. Melhorou. Isso, tira isso. E vai falar de uma ação que acontece pela primeira vez. Beleza. Então, thank you so much. Thank you so much. See you next. See you. Thank you. I will need it. Tem uma perfeição do canal, né? Vamos lá. Eu não tenho nada. Falta só o fundo azul. Falta só o fundo azul. Verde, né? Pra fazer estéreo. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.